Quem tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode fazer aqui, comentando aqui no Facebook, que eu abri agora o Facebook. E eu consigo acompanhar. Então vamos lá, continuando a aula de Silatyara Maharaj, que começamos ontem à noite. De manhã nós estamos lendo Silatyara Maharaj, nós lemos uma aula dele aqui, ele falando para nós lermos o Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19. Então nós estamos lendo, creio que estamos no verso 140 e alguma coisa, porque ele falou que isso é muito importante para nós e esclarecer muitos aspectos, nós lermos essa parte do Sri Chaitanya Charitamrita, que é justamente quando Mahaprabhu ensina a Rupa Goswami tudo o que precisamos saber. Tudo o que nós precisamos saber está dito por Srila Rupa Goswami. Nós lemos os comentários da Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada e ele fala que todo o Bhagavatam, a parte que precisamos saber do Bhagavatam, foi dada por Mahaprabhu para Rupa Goswami. Então não é necessário ler o Bhagavatam, na verdade não devemos ler o Bhagavatam. O próprio Prabhupada, Swami Prabhupada, ele fala, o Bhagavatam ele foi feito para Paramahansas. O que é um Paramahansa? Hansa quer dizer cisne. O Paramahansa é aquele que consegue separar o joio do trigo. É uma outra expressão que é dita aqui no Brasil, né? Não sei se no mundo, mas no Brasil é. Então, o que é isso? Separar o que é e o que não é para fazer. Então, Paramahansa, ele lê o Srimad Bhagavatam e aí ele vai saber o que é para fazer e o que não é para fazer. E ele passa para nós isso. Então, o Srimad Bhagavatam é Shiravana Bhagavatam, escutar o Bhagavatam, mas tem que ser de uma pessoa elevadíssima, do guru genuíno, de Paramahansa, não de qualquer um. Isso quem está falando é a Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Quem fala isso é Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Então não há dúvida quanto a isso. E Prabhupada falou no seu comentário, Swami Maharaj Prabhupada, ele falou que o que nós precisamos saber de todas as escrituras, não é somente do Bhagavatam, é dos 108 Upanishads, dos 18 Puranas, dos 4 Vedas, do 5º Veda, que é o Mahabharata, do Vedanta Darshana, do Srimad Bhagavatam, tudo que Vasudeva, tudo que Vyasadeva escreveu, que nós precisamos saber, foi dado por Rupa Goswami. Mahaprabhu deu para Rupa Goswami e ele deixou escrito para nós. Então, nós estávamos lendo isso. Agora vamos continuar aqui a leitura da aula de Silatyara Maharaj. Então, amanhã continuaremos com o Sri Chaitanya Charitamrita de manhã. Gurudeva disse que você pode viver em qualquer lugar neste mundo. Você pode viver na floresta, você pode viver na selva, ou em alguma casa, ou no templo, ou na praia, ou em qualquer lugar. Não importa, você ainda pode continuar a praticar a sua vida espiritual, a sua vida na consciência de Krishna. Isso é bom para você, disse Silatyara Maharaj. Aqueles que são inteligentes, que têm alguma fé no Senhor Supremo, fé em Mahaprabhu, fé no Guru, podem entender isto facilmente. Mesmo um não devoto, ele também pode entender isso. Você pode praticar a vida devocional em qualquer lugar. Se eles não conhecem nenhuma consciência de Krishna, mas eles têm alguma fé em Deus, eles podem entender que esta é a vida espiritual. Isso é a questão principal. A fé mais forte, ela é necessária em nossa vida
devocional em nossa vida. A fé mais forte. Existem 4 tipos de fé. Silat Maharaj já falou várias vezes isso, né? Kamala Shirada, Shirada quer dizer fé. Então, Kamala Shirada, a fé é muito frágil. Taranga Shirada, a fé é oscilante. Drida Shirada, a fé é forte. E Shuddha Shirada, a fé é mais forte. A fé é delicada, a fé é inconstante, a fé é forte e a fé mais forte. São os 4 tipos de fé. É necessário ter Shuddha Shirada, a fé mais forte, e Drida Shirada, a fé forte em nossa vida. Então, nós poderemos entender isso facilmente. Vamos explicar um pouquinho sobre as 4 fés, né? O que é? Silat Maharaj aqui, ele não deu tanta explicação, pelo menos até agora. Eu não li essa aula ainda, estou lendo aqui pela primeira vez essa aula, né? Então, ele já falou em outras aulas que a fé frágil é chamada Kamala Shirada. De quem é essa fé frágil? Como que podemos identificar quem tem essa fé frágil? É aquela pessoa que ela vem no templo de vez em quando, ela vem só no festival, é uma fé muito frágil. De vez em quando ela aparece no templo, em casa ela não faz nada, ela não canta uma mantra, ela não segue Ekadashi, ela não cozinha e oferece a comida no altar, ela não honra praçada, ela come boga todo dia. Essa fé é muito frágil, ela tem alguma fé. E alguns são iniciados, a maioria, na verdade, iniciado tem esse tipo de fé. Frágil, muito frágil. E aí a segunda fé, Taranga Shirada, é uma fé frágil também, mas não tanto quanto a primeira. Então, Taranga Shirada é aquele que de vez em quando canta a Japamala, ele é iniciado, ele canta de vez em quando a Japamala, ele vem no templo de vez em quando, uma vez por semana, aí na outra semana ele não vem, aí ele falta, ele não oferece a comida todo dia no altar da casa dele mesmo, ele não honra a praçada todo dia, ele não canta as canções, de vez em quando ele faz. É a fé oscilante. Silat Maharaj explicou, é como uma onda. A onda, ela sobe e ela desce. É uma fé que aquele dia ele está animado, ele faz, no outro dia ele não faz. Um dia ele faz e 4 dias ele não faz. Um dia ele faz e um mês ele não faz. Essa fé é um pouquinho mais forte que a primeira, mais forte não, menos frágil, né? Mais forte ela não é, um pouco menos frágil, mas ainda é frágil. É a fé oscilante, de vez em quando faz, quando dá vontade faz. Mas Maya é muito poderosa, Mahamaya, ela é muito poderosa. Ela sempre vai te dar o quê? Não vontade de servir Krishna, vontade de servir ela. Então é uma fé frágil, e aí quando você fala, vou cantar a Japamala amanhã, de noite você fala, hoje eu não cantei, ontem eu não cantei, anteontem, às vezes dá um peso na consciência, né? Às vezes, mas isso é um bom sinal quando a gente tem peso na consciência. O problema é quando você acha que está tudo bem. Mas alguns têm peso na consciência. Então a pessoa fala assim, amanhã eu vou cantar a Japamala, porque eu não cantei hoje, não cantei ontem. E aí quando a pessoa levanta, ela acorda atrasada, ela não canta a Japamala. E de noite ela está cansada. E durante o dia ela trabalha o dia inteiro. E aí, se ela quer cantar na hora do almoço, vai ter um amigo que vai falar, vamos almoçar em tal lugar? Ou o chefe chega para a pessoa e fala, hoje temos um almoço de negócio. Sei lá, alguma coisa a Maya vai colocar na vida. E aí, no outro dia, a pessoa também não canta. Então, Maya, ela está sempre testando nós. O teste de Maya nunca vai parar. Mesmo quando você estiver em Sharanagati, se você conseguir nessa vida, Sharanagati, que é muito difícil, Maya vai testar você. E aí tem o terceiro tipo de fé, Drida Shirada, é a fé forte. Essa fé forte, quando Maya te provoca, você não cai. Essa é uma fé forte. Então por que a tua fé é forte? Porque todo dia você canta Japamala. Todo dia você cozinha e oferece a boga para Deus em honra praçada. Todo dia você ou lê
um livro da missão ou você assista a live. Todo dia você escuta Harikata. O devoto tem que escutar todo dia Harikata. Se você não consegue ouvir, mas ler também é ouvir. Ler também é Harikata. Ler os livros da nossa missão. Ler os livros de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj e Srila Acharya Maharaj. Ah, eu não gosto de ler, então ouça. Não é só o Templo de São Paulo que tem aula Harikata, mas o Templo de São Paulo no YouTube, do canal do YouTube do Templo, tem quase 1.300 aulas. E tem mais umas 200 que ainda vão ser postadas. O serviço está meio atrasado, mas algum dia vai ser atualizado. Então, tem uma média de 1.500 aulas. Não tem desculpa. Todo dia o devoto tem que escutar o Harikata. E aquele que escuta todo dia o Harikata, como eu falei, ele segue a Kadashi corretamente. Ele vê o Arati, mesmo que for pela live. Ele participa, ele tem a fé forte. E esse que tem a fé forte, Maya ataca ele, ela testa, mas ele não cai. E Maya vai testar a gente de toda forma. Sempre vai testar. Com a família, com emprego, com dinheiro, com fama, com mulheres, com tudo. Maya vai testar o tempo todo. Mas aquele que tem a fé forte, ele passa no teste. Aquele que tem a fé oscilante, né, como eu falei, caranga chilada, ele está sempre caindo. E aquele que tem a fé muito frágil, Maya nem testa ele, porque ele já está no domínio de Maya. Maya não precisa testar ele. Ele ou ela, né? Estou falando ele da pessoa, né? Então, na verdade, nós temos que compreender isso. Para ter a fé forte, tem que praticar, não há outra forma. Todo dia, o serviço é diário. A semente devocional tem que ser regada todo dia. Quanto tempo você não oferece boga para Deus? Quanto tempo você não faz recadas? Nós temos que questionar isso. Todo dia, Srila Govinda Maharaj falou, todo dia nós temos que questionar. Antes de dormir, isso é uma aula de Srila Govinda Maharaj, está no livro dele. Todo dia antes de dormir, né? Antes de dormir, se você dorme muito fácil, não deite. Ainda não deita. Pensa no teu, faça um levantamento de pé. Eu acho que dormir de pé poucos conseguem, né? Então, você de pé lá antes de deitar na cama, pense, o que eu fiz hoje devocionalmente? Eu servi o dia inteiro Maya ou fiz algo para Deus? Eu servi Deus. Todo dia tem que fazer esse levantamento. Srila Govinda Maharaj falou. E não só fazer o levantamento, prometer, amanhã vou aumentar o meu serviço. Hoje não deu, mas amanhã vou aumentar. Mas não falar da boca para fora, tentar mesmo. E de tempos em tempos, de 3 em 3 meses, de meio em meio ano, de ano em ano, de 5 em 5 anos, você pensa, eu estava fazendo mais serviço há meio ano atrás ou agora? Eu estava servindo Deus mais, eu tinha mais vontade de assistir a live, eu tinha mais vontade de ler, eu tinha mais vontade de oferecer a boga, eu tinha mais vontade de seguir recados, eu tinha mais vontade de cantar a Mahamantra há meio ano atrás ou hoje. Se você estiver igual, com a mesma vontade, já tem algo errado. Se você está com a mesma vontade, já tem algo errado, porque a vida devocional é progressiva. Você servindo Deus da forma correta, Ele gostando do teu serviço, o Guru gostando do teu serviço, cada vez você vai ter mais vontade e mais serviço. Então, se você está igual a meio ano atrás, estagnado, tem algo errado. Ou você está ofendendo, cometendo alguma ofensa contra o devoto, contra o templo, contra alguém. E se você está com menos vontade do que meio ano atrás, do que 3 meses atrás, aí tem algo muito errado. Tem algo muito errado na tua vida devocional. Analise. É importante fazer esse levantamento de vez em quando. Não precisa contar para ninguém. É você com você. Mas ninguém. Você não precisa enganar ninguém. Porque enganar os outros todo mundo faz. Hoje nós lemos isso de manhã. Vejam só algumas coisas. São muito unidas, né? O que você lê no Chaitanya Charitamrita, o comentário de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, com o que está sendo dito agora e lido, é tudo igual. Prabhupada fala,
de todos que seguem os Vedas, os karmis, né, os trabalhadores, como a maioria que está vendo a live, claro, os trabalhadores, da maioria, de todo mundo que segue os Vedas, metade não segue corretamente, só externamente, só para mostrar para o outro, metade, isso é a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada falando, metade segue para mostrar para o outro, somente por fora, somente para mostrar. Então, você não tem que enganar ninguém quando você conversa você com você mesmo. E aí analise e veja onde está o erro. Ou você não está cantando a Japamala adequadamente, ou você está ofendendo alguém, ou você tem um ego muito alto, alguma coisa está acontecendo, ou você só come boga, você não come nada oferecido, você não honra a praçada. As pessoas acham que vir no templo uma vez cada mês, que é o festival, é o suficiente. Honrar a praçada uma vez por mês, fazer o Parintama Tulasi, participar do Arati uma vez por mês, não é suficiente. Não é suficiente. Então, aí você fica com a fé frágil, ou a fé oscilante, taranga shirada. Mas como diz aqui Srila Maharaj, nós temos que ter a fé forte ou muito forte. A fé muito forte é do Guru, é de um devoto, realmente um devoto, é um Vaishnava, não é nossa. Esse daí nada abala ele. Um Guru genuíno nunca cai. Um Vaishnava que está firme, todo dia praticando, ele serve Deus todo dia com amor. Pode vir o teste que for, que ele não cai. Como o Namacharya Srila Sakura, como vários e vários devotos. Então são 4 tipos de fé. E Srila Maharaj fala, quanto mais fé você tem, mais devoção a Deus você tem. A fé é essencial na vida devocional. Se você não tem fé, o que você faz? Por que as pessoas não seguem tudo que o Guru fala? Porque nós, né, as pessoas não, eu estou incluído, claro. Por que nós não seguimos tudo que o Guru fala? Porque nós não acreditamos nele. Essa é a verdade. O Guru fala, as escrituras falam, mas a gente não acredita. A gente não tem fé plena no Guru. A gente não tem fé plena na escritura. Quando Krishna fala no Bhagavad Gita, as pessoas leem Bhagavad Gita. Tem gente que lê todo dia Bhagavad Gita. É bom? Sim, é bom ler todo dia Bhagavad Gita. Mas tem que compreender e fazer o que Krishna fala, o que ele pede. Krishna fala no Bhagavad Gita, abandone todas as religiões e renda-se a mim. E eu não te darei nenhuma penalidade por isso. Quando ele diz religião, aí que está a diferença. Nós temos que escutar o que o Guru comentou do Bhagavad Gita. Srila Maharaj fala, quando ele fala em religião, não é somente o hinduísmo, o budismo, o cristianismo, o islamismo e outro ismo. Não é somente isso. Quando ele fala religião, é o Varnashram Dharma. O que é o Varnashram Dharma? O Varna Dharma é a tua atividade, se você é um Shudra, se você é um Vaishya, se você é um Kshatriya ou se você é um Brahmani. A sua atividade no dia a dia, o teu trabalho. Largue tudo isso, Krishna fala. Largue o Ashram Dharma. Se você é Brahmachari, se você é Grihastha, é chefe de família, se você é um Vanaprastha, um Sannyasi, largue tudo e renda-se a mim. Então Krishna está pedindo no Bhagavad Gita para largar a profissão, largar o trabalho, largar a família, largar tudo e render-se a Ele. E Ele não vai te dar nenhuma penalidade, muito pelo contrário, Ele vai te proteger pessoalmente. É um outro verso do Gita. Krishna fala, eu vou te proteger pessoalmente se você se render a mim. Mas por que a gente não se rende? Por que a gente não larga tudo? Porque a gente não acredita em Krishna. E ele fala, o melhor é fazer isso. A melhor coisa para a vida de qualquer pessoa, da alma, claro, nós somos a alma, é largar tudo e se render a Ele. Não existe nada superior ao Sharanagati. Nada superior ao Sharanagati. Mas nós não fazemos.
porque nós temos a fé fraca e nós não confiamos em Krishna e nem no Guru. Mas conforme você vai praticando corretamente, você vai recebendo a Minaya, a verdade revelada. Então você lê, que está no Bhagavad Gita, você escuta o Guru falar, você lê o que o Guru falou, você começa a compreender e gradativamente você vai executando cada vez mais a vida devocional. Você vai vendo a importância de não comer boga. Você vai vendo que não tem sentido você comer algo gostoso. Para quê? Você já comeu algo gostoso quando você era um animal. Na sua concepção era gostoso. Tem uma aula de Srila Maharaj que ele fala: você, na próxima vida, pode vir comendo coisas abomináveis, como um porco, comer fezes. Você quer comer fezes na próxima vida? Eu não quero. Mas quando você for porco na próxima vida, isso é possível. Não estou falando que você vai ser um suíno, mas isso é possível. Você vai comer fezes e vai estar feliz. E uma larva que vive nas fezes, ela está feliz. São níveis de consciência. E nós queremos isso. Então nós temos que ter a fé do que o Guru fala, do que Krishna fala. Pratique corretamente. A vida devocional não é brincadeira. É uma outra aula de Srivacharya Maharaj. Seja sério na vida devocional. Nós temos essa vida humana, vamos ser sérios. E cada vez mais a tua fé aumenta. Quanto mais você segue a vida devocional corretamente, mais a fé aumenta. E quanto mais a fé aumenta, mais os inimigos vão se afastando. A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. E aí você aumenta a tua fé. E aumentando a fé, são os 9 processos devocionais. Você aumentando a tua fé, o que vai acontecer? Você vai ter vontade de servir. Você vai ter ruchi, o gosto superior. Ruchi, o gosto superior de servir. Superior a quê? Superior ao desfrute dos sentidos. Hoje você prefere comer uma pizza de 4 queijos quentinha do que honrar a praçada. Mas algum dia, se você praticar corretamente, você vai preferir a praçada. Se Maia falar para você: olha, tem aqui ó, pizza de 4 queijos, enfim, a pizza que você gosta, ou a comida que você gosta, Maia vai falar: tem esse daqui e tem a praçada, é um arroz somente com dal, o que você vai comer? Se você tiver naquela fé forte, né, drida, shirada, você vai escolher sem dúvida a praçada. Mas se você tem a fé oscilante, se você tem a fé fraca, você vai escolher, claro, a comida, a boga, a comida que não foi oferecida a Deus. Então, por isso Srivacharya Maharaj fala: a fé é muito necessária, a fé forte é muito necessária. E claro, a fé mais forte. Mas nós estamos muito longe da fé mais forte, de um Guru. Então nós podemos o quê? Falar: eu quero uma fé forte. Não está tão longe de nós. Se você almejar algo muito alto, você não vai conseguir. A gente tem que ir por etapas. É como um atleta. Quem já foi atleta, depende do esporte, claro, né? Se você, por exemplo, falar: eu vou correr, um corredor, por exemplo, ele tem que programar a sua vida de corrida, o seu treino, tem que ser programado. Não adianta ele falar: hoje eu vou correr uma maratona. Se ele não está preparado, ele não vai. Então, comece menos. A minha meta é correr 10 km por dia, por exemplo. Estou dando um exemplo, claro. Aí você se habilitou, você está preparado para correr isso, ficou fácil. Você fala: agora é 12, depois 15, depois... E aí a sua meta que é correr uma maratona, algum dia chega. Você não pode também almejar algo lá em cima. Você pode almejar, mas não querer fazer aquilo agora. Nós não estamos capacitados. Então, qual que é a nossa, de repente, a nossa meta próxima? Ter a fé forte, fazer todo dia prática, todo dia honrar a praçada, todo dia escutar uma live sobre devoção, claro, ou você ler um livro, você seguir Ekadashi, você cantar as canções de manhã à noite. Srivacharya Maharaj falou: é muito importante cantar as canções que cantamos aqui no templo, de manhã à noite. Não fui eu que escolhi as canções, foi ele.
5 canções por dia, de manhã e 5 à noite. É importante na vida devocional. Se você quer a fé forte de Lida Shirada, você tem que fazer isso. O Guru falou. Então, nós temos que ter como, até agora estamos falando, a fé forte. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Hoje nós temos aqui presencialmente o Raghunanda Prabhu. Você tem alguma pergunta, Raghunanda? Não? Por enquanto não há nenhuma pergunta. Hoje nós temos aqui, faz tempo que eles não participam conosco, né? E Maia hoje testou, mas eles passaram no teste. Então nós temos aqui a Melita Didi e o Adipurusha Prabhu. O Adipurusha gosta sempre de fazer alguma pergunta, então fique à vontade, Adipurusha. Não tem, eu estou com saudades das suas perguntas. Mas qualquer um pode fazer perguntas, tá? Sobre qualquer assunto devocional, claro. Vá pensando, escreva aqui que daqui a pouquinho eu olho. Então vamos continuar a leitura de Srila Maharaj, que ele está falando sobre a fé. E aí ele citou um verso aqui, vamos ler o que esse verso quer dizer. Shirada é a fé firme e determinada de que, pelo serviço a Krishna, todas as ações são realizadas. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 22, verso 62. É o que eu estava falando. Se você fizer o serviço a Deus, todas as ações são realizadas. Se você estiver servindo Deus, você não precisa servir tua mãe, teu pai, tua mulher, teu filho. Você não precisa trabalhar para o chefe, você não precisa servir ninguém. Todas as ações são realizadas se você serve Deus. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, não é só Krishna que falou, Mahaprabhu também falou isso, claro que de outra forma, mas o significado é o mesmo. Se você pensar e ver o que Mahaprabhu falou aqui, é igual. Shirada é a fé firme e determinada de que você tem que ter a fé nisso, que pelo serviço a Krishna, todas as ações são realizadas. Nós temos que ter a fé nisso. Não tenha medo se você quer largar algo. Serviço ao Senhor, serviço ao nosso Guru. E serviço ao Senhor, serviço ao Guru é o principal para nós. E eu gostaria de contar algumas coisas hoje, disse Lachara Maharaj, especialmente para os devotos de Londres. Ele está dando essa aula para os devotos de Londres online. E ele começa falando, na verdade, o nosso Gurudeva, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj, ele fez os templos em muitos lugares, mas o Chaitanya Sarasvati Mati e esse templo de Londres, ele foi feito por nosso Paranguru Maharaj, Om Vishnupad Slavaki Rakaki, Sridhar Devi Goswami Maharaj. Antes, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele também queria fazer um templo aqui em Londres. E o seu desejo foi realizado por Srila Siddhar Devi Goswami Maharaj. Mais tarde, na época de Gurudeva, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj, tudo se estabeleceu lá. Então Londres foi um templo criado por Srila Siddhar Maharaj, porque era a vontade do seu Guru, Srila Bhaktisiddhanta, ter um templo em Londres. Ele queria. Todos os devotos lá em Londres, eles são muito bons devotos. Todos querem servir. Na verdade, nem todo mundo tem todas as qualificações para servir.
Gurudeva, ele me disse uma vez, você nem sempre consegue pessoas versáteis que sabem tudo, mas você deve tentar, você deve envolver todo mundo. Essa é a nossa tradição. Na época de Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, também alguém disse sobre uma nova pessoa que acabara de chegar ao templo. Ele não sabe de nada, ele não sabe fazer nada, mas Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta disse, é você que não tem nenhuma qualificação, você não pode se comprometer com ele para servir ao Senhor Supremo. Não é culpa dele, é a sua culpa. Então, é nossa culpa que não podemos envolver todos para servir o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Na verdade, eu acho que é minha própria culpa, disse Srila Maharaj. Então, aqui, esse caso aqui, né, temos que envolver todo mundo no serviço devocional. A pessoa não sabe fazer puja? Não tem problema. Vai ter alguém para fazer o puja. Você tem que pegar alguém qualificado para fazer o puja. Mas a pessoa não sabe tocar o mridanga. Não há problema, alguém vai tocar o mridanga. Você tem que escolher a pessoa certa. Mas a pessoa não sabe cozinhar, ela não tem habilidade, ela não tem qualificação para cozinhar. Não é todo mundo, como diz aqui, que tem qualificação para tudo. Então, você tem que arrumar o serviço adequado para cada um. É impossível que a pessoa não consiga fazer nada. Sempre tem um serviço para fazer. Sempre tem. Aqui no Templo de São Paulo, vou dar um exemplo bobo, mas o rodapé está sujo aqui, qualquer um consegue limpar o rodapé. Eu creio que qualquer um tem capacidade de limpar o rodapé. Então, tem serviço para todo mundo. E quando aqui Acharya Maharaj falou sobre Srila Bhaktisiddhanta, ele não contou essa história, mas ele contou em outras aulas. Era um garoto. Você chegou no templo e um garoto de terno e gravata na Índia. Imagine isso. Srila Bhaktisiddhanta, ele abandonou o corpo em 1936, com 64 anos. Então, isso foi por volta, claro, antes dele abandonar o corpo, 1930. Era um garoto na Índia de terno e gravata, pequenininho, garoto, 7, 8 anos, eu não sei bem a idade dele, mas era por volta disso, 10 anos no máximo. E os brahmacharis falaram, ele não sabe fazer nada. E aí viraram ainda para o garoto e falaram, o que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar. Veja só como Maia testa. Veja como Maia testa. Srila Maharaj foi testado assim. Quando ele entrou no Sri Chaitanya Sarasvati Mata, ele ficou na porta. O brahmachari virou para ele e falou, o que você está fazendo aqui? Você é professor, aqui não é teu lugar. Imagina se fosse conosco isso. Você vai na porta do templo, você bate lá, né, no templo, chega um brahmachari, né, um brahmachari rouba laranja, açafrão e fala, qual a tua profissão? Eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou advogado, aqui não é teu lugar, volta para tua casa. Nós nunca mais voltaríamos, mas Srila Maharaj passou por isso. Então, o brahmachari, voltando na história, o brahmachari chegou para a criança e falou, vai embora, não é teu lugar aqui. E a criança foi embora, ficou alguns dias sem aparecer. E Srila Bhaktisiddhanta perguntou, cadê aquele rapazinho que vinha sempre? Porque não é qualquer assim, você vê, né, vai todo mundo lá de roupa normal da Índia, e vai uma pessoa lá, um garotinho de terno e gravata, né? Todo mundo percebe a presença da pessoa, né? E aí Srila Bhaktisiddhanta perguntou, e aí eles falaram isso para ele. Ele não tinha capacidade de fazer nada e ele foi embora e não voltou mais. Mas o garoto, ele tinha determinação, ele voltou depois do tempo. E quando ele voltou, Srila Bhaktisiddhanta quis falar com ele. E aí conversou com ele, era um garoto muito letrado, um garoto estudado.
E ele se tornou, Srila Bhaktisiddhanta deu serviço para ele. Ele se tornou o maior escritor das aulas de Srila Bhaktisiddhanta. Os livros que temos de Srila Bhaktisiddhanta, Gaudiya Cantarara e outros, foi provavelmente esse menino. Ele pegava a caneta, ele pegava o papel, na época, claro, que não tinha computador, 1930, sei lá, mais ou menos, né? Ele pegava e ele escrevia, ele anotava toda a aula de Srila Bhaktisiddhanta. E isso se transformou em livros. Então, como que o garoto não tinha nenhuma aptidão? O Brahmachari não conseguiu achar o serviço para ele. Por isso, o Sivacharanara está falando aqui. O culpado é daquele que está lá, não é da pessoa que não sabe fazer nada. Ele pode não ter muita qualificação para servir, mas arrume algo e ele vai fazer o serviço. E serviço é serviço. Serviço a Deus é serviço a Deus. A limpeza é importante? Claro que é importante. A limpeza é mais importante do que o outro serviço? Se o templo estiver muito sujo, é mais importante. Que adianta você fazer todo o resto do serviço e ter o templo imundo? É o mais importante limpar? Sim, naquele momento o mais importante é limpar. Então, aquele que administra e os devotos que são mais antigos, né? Aquele que está lá coordenando o serviço, se alguém não tem serviço, alguém não está fazendo serviço, o culpado é ele, não é a pessoa. É claro que se ele der o serviço e a pessoa não fizer, aí o culpado é a pessoa. Mas, o que eu posso fazer? Chega alguma pessoa que fala, o que eu posso fazer? E aí quem administra pensa e fala, pô, ele não sabe fazer nada. Eu não vou dar nada para ele fazer. O culpado quem é? É o administrador. É isso que Sivacharanara está falando. E ele fala, então eu sou o culpado aqui. Veja só a humildade de Sivacharanara. Ele fala, eu sou o culpado, né? Deixa eu me ver aqui, parece que alguém escreveu alguma coisa. Não. Apareceu lá no aparelho, mas aqui nesse aparelho não aparece nada, ninguém está escrevendo nada. Então vamos continuar a leitura. Devemos pensar que o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, em Londres, é um quarto, uma casa de Navadvip. Nós sabemos que o templo, ele foi vendido 2 vezes, etc. Então, nós devemos ter cuidado. Gurudeva disse sobre mim, em Bengali, que eu não vendo nada, eu sempre compro de tudo. Ele disse que eu não era um vendedor, eu era um comprador. Gurudeva fez esse templo. Se ele é pequeno ou grande, não é a questão. É um templo pequeno, mas é uma lembrança de Gurudeva, e é o Jriti, a memória do templo de Srila Siddhar Maharaj e de Gurudeva, e é um bom templo. Guru Goranga, Gandharva, Govinda Sundar, Guru Goranga, Radha, Shyama Sundar, estão lá. Um Brahmachari, ele está servindo naquele templo. Eu estou muito feliz com isso. Às vezes, algum devoto, ele não gosta de alguém, ou talvez alguém não goste de mim. Sivacharanara Maharaj diz, não tenho nenhum problema com isso. Gurudeva me disse, e o meu sentimento também é o mesmo.
alguém pode me deixar, mas eu não quero deixar as pessoas. Alguém pode não gostar de mim, não é um problema, não é uma questão para mim, mas eu gosto deles. Gurudeva, ele me disse, alguém pode não gostar de você, mas você deve gostar dele. Você deve envolvê-lo. Este é o nosso humor de serviço. Nós devemos envolver todos no serviço ao Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Essa é a nossa principal coisa. Eu não gosto de alguém, ele não gosta de alguém, não é um problema, não é uma questão. Nós devemos envolver todos os devotos, todos no serviço do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati é a propriedade de Gurudeva, é a propriedade de Guru Maharaj, e nós devemos servir a esse Sri Chaitanya Sarasvati Mati juntos. Essa é a nossa principal coisa, não é alguém. Não devemos servir alguém, devemos servir a missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, isso aqui é muito importante, o que Sri Chaitanya falou aqui. A gente não vem no templo para gostar de ninguém. Você pode até gostar de algum devoto, se ter empatia por algum devoto, outro não, mas não importa se você não gosta de alguém, não importa se alguém fez algo para você que você ficou magoado. A gente vem aqui não é para fazer lazer, a gente vem aqui, no lazer sim, você se reúne com quem você gosta normalmente, fala, vamos em tal lugar viajar, você convida quem você gosta, normalmente, né? Sempre vai um ou outro que você não gosta, mas você convida aqui não. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati, o templo, filiado ao Sri Chaitanya Sarasvati Mati, todos nós, a gente vem aqui para servir Gurudeva, servir Guru Maharaj, servir a missão, servir Shilacharya Maharaj, e agora Shilatira Kamilira Maharaj. Não é um encontro social, aqui é serviço a Deus. Não importa se você está magoado, se você não gosta de alguém. E se alguém não gosta de você, você tem que tratar bem essa pessoa também. Se você fez algo, dê serviço para ela. Não tem problema, não é um problema, como disse Lacharya Maharaj. Às vezes a pessoa magoa a gente, alguém magoa a gente, isso acontece. Nós somos seres humanos. Um fala alguma coisa às vezes que magoa, o outro fala outra coisa que magoa, tem uma atitude errada conosco. Mas não importa, a missão é mais importante, o serviço a Deus é mais importante que tudo. Deixe todo o ego. O que afasta um do outro é o ego. É o ego. Você fala, eu não gosto daquela pessoa, eu não vou mais no templo. Ela me fez isso. Mas isso tudo é ego. A pessoa não compreendeu que ela vem aqui, não é para ser bajulada. Ela não vem aqui para ninguém agradar ninguém, ela vem aqui para servir Deus. O templo é lugar de servir Deus. O templo é de Gurudeva, o templo é de Guru Maharaj, o templo é de Mahaprabhu, é dos gurus, não é de ninguém. Ninguém é dono do templo. Então, Sri Chaitanya falou também, o templo de Londres foi vendido 2 vezes. Imagina só, um templo que foi feito por Shilasiddhar Maharaj, ele foi vendido. E depois comprado de volta, e depois venderam de novo, e depois compraram de volta. Então, isso daí o que é? É Maya. Maya pega a pessoa vai lá e vende. E como diz Shila Govinda Maharaj, Acharya Maharaj não era vendedor, ele era comprador. Isso aí é muito bom, né? Ele era comprador, ele não vendia nada, ele só adquiria para a missão, ele só comprava, ele fez inúmeros templos, ele nunca vendeu nada, ele nunca vendeu um templo. Esse é um guru genuíno, esse é alguém que está rendido à missão, ele não está querendo vender para pegar dinheiro para ele. Esse é Shilacharya Maharaj, por isso que Shila Govinda Maharaj escolheu ele como Acharya, sucessor. Ele é o único sucessor de Shila Govinda Maharaj. Mesmo que ele não gosta dele,
e tem muita gente que não gosta dele, né? Muita gente no mundo, mas ele é o único sucessor. Porque as pessoas não aceitam isso por causa do ego, por causa da inveja. E nós não temos que pegar o exemplo de quem está fazendo errado, nós temos que pegar o exemplo de quem faz corretamente, como Srila Maharaj. O exemplo dele é o melhor exemplo que existe. Por isso o Gurudeva colocou ele nessa posição. Vamos ver agora se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto ainda não. Algum comentário, pergunta, Raghunanda? Não. Vamos cantar então o Nama Sankirtan Hari Harai. Amanhã de manhã, continuaremos a leitura, como eu já falei, de Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19. E à noite, amanhã é sábado, né? A semana passa muito rápido, o tempo passa muito rápido. Amanhã é sábado, nós vamos ler o Sri Chaitanya Bhagavata. Todo sábado estamos lendo o Sri Chaitanya Bhagavata. O Raskananda Prabhu, ele vem aqui todo sábado, ele está lendo, estamos na página 100 e alguma coisa, o livro tem mais de 1000 páginas, são as histórias de Mahaprabhu e de Nityananda Prabhu, escrito por Srila Vrindavana Dasakura, o último discípulo de Nityananda Prabhu. Falando em Nityananda Prabhu, amanhã eu vou postar o convite no grupo do templo, sexta-feira que vem, daqui uma semana, esse horário, eu creio que terão mais pessoas aqui. Quem tem, agora voltando na fé, né, que nós falamos, quem tem Taranga Shirada, a fé oscilante, estará aqui amanhã. A fé oscilante estará aqui amanhã, então as pessoas vêm no festival. Amanhã não, sexta que vem. Desculpa, sexta que vem. Sexta que vem no festival de Nityananda Prabhu. Taranga Shirada e até Câmara Shirada. E claro, quem tem Girida Shirada também virá. Esse com certeza virá. Né? Esse virá. E eu não consigo ver se tem um devoto puro aqui, né? Mas pode ser que tenha alguém que tenha Shuddha Shirada, né? É difícil, mas pode ser, a gente não sabe. Mas enfim, então venham, participem, venham presencialmente, me avisem que virão, confirme a presença para organizar a boga, mas venham, Nityananda Prabhu é a única esperança nossa. Srila Siddhar Maharaj, o devoto puro, veja só, Srila Siddhar Maharaj, no final da vida dele, não é para imitarmos isso, nós não somos Srila Siddhar Maharaj, mas no final da vida dele, ele entregou a japamala dele para Srila Govinda Maharaj, parou de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Não é para fazermos isso, é ele fez isso. E ele começou a cantar somente os nomes de Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Daya Nitai, Daya Nitai, Daya Nitai. Ele ficava o dia inteiro falando isso. Eu tenho gravado isso. Ele falando com aquela voz meio embargada, né? Meio embargada de emoção. Ele falando, Daya Nitai, Daya Nitai. O que é Doyal? Doyal é misericórdia. Ele estava pedindo misericórdia para Nityananda Prabhu. E aí perguntaram para ele, por que você parou de cantar o Mahamantra? Porque você agora só fala do Nitai, Nitai Gora Haribô, Nitai Gora Haribô, Nitai Gora Haribô. Ele falou, porque a minha única esperança é Nityananda Prabhu. O Guru Genuíno falou, a única esperança minha é Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu é a personificação da misericórdia. Ele dá misericórdia para o ruim e para o bom. O ruim e o bom. Ele dá misericórdia para todo mundo. E nós vamos falar bastante dele, de acordo com a nossa capacidade, que não é quase nenhuma, né? Nós vamos tentar falar sobre ele na sexta-feira que vem, daqui uma semana. Então participem. Quem mora longe, não pode, né? Mora do outro lado do mundo. Tem pessoas que assistem a live que moram na Noruega, né? E moram na Espanha. O outro mora em outro lugar, nos Estados Unidos, né? Tem pessoas que assistem na Costa Rica, né? O Arjuna Krishna Prabhu e o Ishan Krishna Prabhu mora no Mato Grosso, então fica meio inviável para vir, né? Mas assista online,
ir no Guarapurima, mesmo que você mora longe, né? Venha, Guarapurima. Guarapurima é o nosso Natal, é o nosso Ano Novo, é o aparecimento de Deus. Venha, faça o sacrifício, venha para o Guarapurima. Não importa se você mora longe, no Brasil, venha para o Guarapurima. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, e depois eu olho quem está participando conosco aqui da transmissão. Cantem juntos. O Yuga Dharma, a religião da era, é o canto congregacional dos santos nomes. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhakta Dasa Raghunatha. Hare Jai Goshai Kori Charana Banga. Jai Goshai Kori Charana Banga. Jahavate Vignanasha Vishnapura. Jahate Vignanasa Vishnapura. Jai Goshai Muni Karada. Jai Goshai Muni Karada. Dasabala Padarenu Mura Panchagra. Pandya Charana Sevi Bhakta Samiva. Janame janame mora hey abhila. Jai Goshai Jage Braje Koila Vasu. Radha Krishna Nitya Lila Koila Prakash. Anande Golo Hari Gaja Vrindavan. Anande Golo Hari Gaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasa. Hari Nama Sankirtana Kore Narottama Das. Hari Nama Sankirtana Kore Narottama Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Sachinandana Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sachinandana Gora Hari, Jaya Sachinandana Gora Hari, Dayanita Yoya Gora, Dayanita Yoya Gora, Noyanita Jaya Gora, Noyanita Jaya Gora, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Enquanto isso, vocês olham as deidades aqui do templo. E como o Srivacharya Maharaj falou, né? Quem não gostava dele, quem tinha algum problema com ele, e ele sempre pedia perdão se ele tinha ofendido alguém, né? Se tinha magoado alguém. Então, não há problema, né? O importante é servir o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, servir os gurus do Guru Varga, do Parampará. Então, da mesma forma, aqui no Templo de São Paulo, né, o templo não é meu, o templo é da missão, o templo é do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, agora desse Latila Kaniri Ramaraj, que administra, né, que ele é presidente da missão. Então, se alguém tem alguma coisa contra mim, se alguém não gosta de mim, eu não tenho nenhum problema com ninguém, pode vir ao templo, o templo não é meu, venha servir, venha fazer o serviço junto. Não, por enquanto, eu que administro o templo, não espere até o dia que eu não esteja mais administrando o templo para vir. Venha agora, participe agora, não espere, porque não sabemos até quando estarei aqui administrando o templo. Então, se eu fiz também algo para alguém que magoou, se eu ofendi alguém, me perdoe e apareça no templo, venha participar, é o que o Srivacharya Maharaj falou hoje nessa aula, ele deixou claro isso, né? O Sri Chaitanya Sarasvati Mati é mais importante do que qualquer coisa. Então temos aqui hoje presencialmente o Raghunanda Prabhu, está aqui conosco hoje presencialmente, temos aqui pela internet a Cris, assistindo conosco, a Amrita Didi e o Adipurusha Prabhu, que são lá do Guarujá, também. Fico muito feliz que vocês voltaram a assistir a live hoje. Deixe-me ver quem está aqui também conosco. Temos aqui também hoje a Shrimati Devidasi, também conosco aqui, direto lá da Espanha. A Arjuna Krishna Prabhu, lá da Costa Rica. A Malini Devidasi, mora lá em Araraquara. A Premarupa Devidasi, ela mora na América, mas eu não sei em qual local. Temos aqui também a Maria da Penha assistindo conosco. A Dirce Aires, minha prima, também aqui conosco. A Madhavi Govinto, ela mora no Oriente, eu não sei exatamente o país que é, mas é bem longe daqui. Ela também está participando aqui conosco. E temos aqui também Jaimini Patel. Essa pessoa eu nunca vi aqui assistindo conosco, nunca participou da live. Então, ela é de Londres, veja só. Hoje lemos a aula sobre Londres e ela vive em Londres e ela nasceu em Londres. Então, agradeço a presença de todos, o Sadhu Sangha. Deixe-me ver se tem mais alguém aqui no outro aparelho. Não, são essas mesmas pessoas. Então, uma boa noite a todos, até amanhã.